Há dentro de você algo que ainda não floresceu, algo que repousa em silêncio, como uma semente escondida sob a terra. Talvez você não veja nada na superfície, talvez até duvide de que exista algo ali, mas a verdade é que o potencial já está em você, esperando o momento certo para se revelar. Muitas vezes o que dói não é o fracasso, mas a sensação de que poderíamos ser muito mais do que temos sido. É aquele peso silencioso que acompanha os dias, o pensamento constante de que ainda não mostramos ao mundo a nossa verdadeira força. Essa dor, que poucos confessam, é como viver em um cárcere invisível. Por fora, seguimos com nossas rotinas, mas por dentro, sentimos que algo permanece preso, sufocado. Na parábola contada em Mateus, capítulo 25, Jesus fala sobre o servo que recebeu um talento e, por medo, decidiu escondê-lo. Não o perdeu, não o desperdiçou, apenas enterrou-o no chão. Quantos de nós fazemos o mesmo? Não por falta de dons, mas por receio. Escondemos nossa luz, guardamos nossa voz, enterramos aquilo que poderia nos libertar. Não é a ausência do dom que nos aprisiona, mas o medo de usá-lo. Sêneca, refletindo sobre o tempo, disse: "Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." E essa frase ecoa forte quando pensamos no nosso potencial oculto. Ele não se perde porque não existe, mas porque o desperdiçamos em distrações, desculpas e medos. O tempo vai passando e a vida nos mostra que não é a falta de oportunidade, mas a falta de coragem de revelarmos quem realmente somos, que nos mantém na escuridão. Deixe-me lhe fazer uma pergunta e responda apenas em silêncio, dentro de você. O que você tem escondido de si mesmo? Qual dom você mantém enterrado, não por falta de capacidade, mas por medo do julgamento, do fracasso ou da rejeição? Não é uma pergunta para gerar culpa, mas para despertar consciência. Porque somente quando reconhecemos o que estamos escondendo, podemos finalmente decidir libertar. Imagine agora uma águia, criada entre galinhas. Ela nunca aprendeu a voar. Cresceu acreditando que o seu destino era ciscar o chão, viver com o olhar baixo, limitada pelo que todos à sua volta faziam. Não era incapacidade, era condicionamento. Assim como a águia, muitos de nós vivemos abaixo do que fomos criados para ser. Não por falta de asas, mas porque nos convencemos de que não podemos usá-las. Se você sente isso, saiba, não está sozinho. Milhares vivem com essa dor silenciosa, com esse chamado abafado. E esta mensagem não vem para apontar falhas, mas para lembrar que você nasceu para muito mais. A semente que ainda não brotou não está morta, está apenas esperando ser despertada. Hoje convido você a se permitir escutar esta verdade. O que está dentro de você não nasceu para permanecer enterrado. O medo pode tentar segurar, o tempo pode parecer ter passado, mas o dom não se perdeu. Ele continua aí, vivo, aguardando o instante em que você decidir confiar no que já é seu. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: "Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura." Esse simples ato é um primeiro gesto de confiança. Um sinal de que você reconhece que existe um potencial oculto em sua vida. E ao escrever, leia também os comentários de outros, porque neles você encontrará reflexos da sua própria caminhada. E antes de prosseguirmos, se inscreva no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui você encontrará palavras que não apenas falam a mente, mas que tocam a alma. Palavras que lembram todos os dias que você não está sozinho e que sua semente pode, sim, florescer. Agora que abrimos a porta dessa reflexão, vamos juntos aprofundar, passo a passo, os caminhos que levam o seu potencial oculto a se revelar. Muitos de nós crescemos acreditando que apenas alguns nasceram escolhidos, que alguns têm sorte, que outros receberam talentos especiais desde o berço e que o restante deve se conformar em viver uma vida comum. Essa crença silenciosa se instala cedo, ainda na infância, quando vemos colegas se destacarem em algo e nos sentimos pequenos, como se o destino já tivesse sido distribuído antes mesmo de começarmos a viver. Mas a sabedoria antiga já alertava:
Dons não são loteria, são responsabilidade. A própria Bíblia nos mostra que talentos são confiados para serem multiplicados, não para serem escondidos. Não existe acaso quando falamos de potencial. Se algo pulsa dentro de você, mesmo que em silêncio, isso é um chamado. O que faz diferença não é a sorte que recebemos, mas a coragem que temos de cultivar o que já nos foi dado. Sêneca escreveu que a vida não é curta, mas mal aproveitada. Da mesma forma, não é a ausência de talento que limita alguém, mas a visão distorcida de acreditar que o potencial pertence apenas a poucos privilegiados. Essa mentalidade cria um bloqueio invisível, como uma muralha que não existe de fato, mas que nos impede de dar o primeiro passo. A neurociência mostra que a forma como pensamos sobre nós mesmos molda diretamente nossos circuitos de ação. Se acreditamos que apenas alguns nasceram para florescer, nosso cérebro simplesmente não cria os caminhos para tentar. Ficamos esperando uma permissão que nunca virá, como se a vida fosse uma fila na qual aguardamos ser chamados. Mas a verdade é mais simples e ao mesmo tempo mais exigente. Você já recebeu algo. Não importa o tamanho, não importa se parece pequeno ou insignificante. O erro invisível está em acreditar que é preciso esperar uma sorte, um sinal grandioso, um momento perfeito. Enquanto esperamos, enterramos o pouco que já temos, sem perceber que é justamente nesse pouco que está a chave para o muito. Talvez você se pergunte, mas e se eu não tiver nenhum talento especial? Essa dúvida é comum, mas nasce de uma comparação equivocada. Não é preciso cantar, pintar ou escrever para ter um dom. O verdadeiro potencial pode estar em sua capacidade de ouvir, em sua paciência rara, em sua disciplina, em sua sensibilidade para enxergar o que outros ignoram. Potenciais silenciosos, que o mundo não aplaude de imediato, mas que são capazes de transformar destinos inteiros. Eu lhe convido a refletir. Onde você tem se convencido de que precisa de sorte? Em qual parte da sua vida você está esperando uma oportunidade cair do céu, ao invés de cultivar a semente que já carrega? Pense nisso como uma plantação. O agricultor que acredita que só colherá se tiver sorte, nunca prepara o solo, nunca planta, nunca rega e, por não agir, nunca colhe. O erro invisível não está fora, está dentro. É um pensamento sutil, mas poderoso que diz, não é para mim. A partir do momento em que você troca esse pensamento por, é meu dever fazer florescer o que já tenho, tudo muda. A vida não pede que você seja o melhor. Pede apenas que você seja fiel ao que já recebeu. Escreva nos comentários uma frase para fixar essa verdade. Eu reconheço meu dom e escolho multiplicá-lo. Ao declarar isso, você rompe o ciclo do auto-engano e abre espaço para começar a cultivar sua própria semente. E lembre-se, você não precisa estar pronto para começar. Precisa apenas decidir não mais acreditar que tudo depende da sorte. Porque o que é seu já está dentro de você, esperando o momento de florescer. A sabedoria bíblica nos lembra de algo profundo. Dons não são privilégios aleatórios, dados apenas a alguns. Eles são responsabilidades confiadas. Na parábola dos talentos, contada em Mateus capítulo 25, cada servo recebeu algo de acordo com sua capacidade. Nenhum ficou de mãos vazias. Isso já nos mostra que ninguém nasce sem um dom. O que muda não é a quantidade, mas o que cada um decide fazer com o que recebeu. Quando pensamos em dons como loteria, acreditamos que não temos escolha. Mas a Bíblia nos convida a ver diferente. Um dom não é um prêmio para ostentar, é uma tarefa a cumprir. É uma oportunidade de servir, de transformar, de multiplicar. O servo que escondeu o talento não foi repreendido porque tinha pouco, mas porque não fez nada com o que tinha. Isso revela uma verdade essencial. Não seremos cobrados pelo que não recebemos, mas seremos chamados a dar frutos com o que já temos em mãos. Essa perspectiva muda tudo, porque, de repente, não é mais sobre esperar uma sorte que nunca chega, mas sobre assumir o compromisso com o que já nos foi dado. Não se trata de competir, nem de provar valor diante de outros. Trata-se de viver de maneira fiel àquilo que já arde em nosso coração,
mesmo que ainda em silêncio. Sêneca dizia que a dignidade de um homem nasce daquilo que ele faz com o tempo que lhe é dado. Podemos aplicar o mesmo raciocínio aos dons. A dignidade de nossa vida nasce do que fazemos com os talentos que nos foram confiados. Não importa se parecem grandes ou pequenos, o que importa é se estão sendo enterrados ou multiplicados. Muitos hoje vivem acreditando que só terão valor quando descobrirem um dom espetacular, visível, reconhecido. Mas a vida não funciona assim. O dom não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Quantos talentos silenciosos mudam destinos sem nunca serem aplaudidos? Uma palavra de consolo no momento certo. A coragem de não desistir quando tudo parece perdido. A paciência em ensinar alguém com amor. Esses são dons que não aparecem em palcos, mas que transformam profundamente. Eu lhe convido a refletir. Em quais áreas da sua vida você tem tratado seu dom como se fosse um acaso e não uma responsabilidade? Onde você tem enterrado o que recebeu, esperando talvez um sinal grandioso, quando na verdade já é chamado a multiplicar o que tem hoje? Escreva nos comentários como um compromisso silencioso. Eu sou fiel ao que já recebi e escolho multiplicar meus dons. Essa frase não é apenas palavras, é um lembrete de que você não precisa de mais sorte, nem de mais tempo, nem de mais reconhecimento. Precisa apenas começar com o que já tem. E lembre-se, dons não são loteria, são sementes, e sementes só revelam seu poder quando são cultivadas. Há uma ilusão muito comum que prende milhares de pessoas em uma vida adiada. A ideia de que, quando o tempo estiver mais livre, quando as condições forem melhores, quando tudo estiver em ordem, aí sim será possível começar. É o auto-engano mais sutil, porque parece razoável, parece até sábio esperar pelo momento certo. Mas a verdade é que esse momento nunca chega. O tempo nunca sobra. Ele precisa ser criado. Se você espera sobrar energia, sobrar motivação, sobrar espaço, estará sempre preso na promessa de um futuro que não se concretiza. A vida é feita no agora, e enquanto adiamos, o potencial que carregamos permanece enterrado. A semente não deixa de existir, mas se sufoca na terra da espera interminável. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é amanhã, não é depois de resolver tudo, é hoje. O chamado nunca vem quando a agenda está vazia. Ele sempre aparece em meio às imperfeições do dia. O servo que enterrou o talento não esperava o tempo certo para multiplicá-lo, apenas usou o tempo errado como desculpa para nunca agir. A neurociência mostra que o cérebro associa prazer imediato àquilo que não exige esforço. Por isso adiamos o que importa, convencendo-nos de que faremos mais tarde. A procrastinação não nasce da preguiça, mas de um circuito de dopamina, que prefere o alívio rápido de adiar ao desconforto inicial de começar. Mas quanto mais adiamos, mais difícil se torna agir. É como empurrar uma pedra montanha acima. Cada dia de espera aumenta o peso. Quantas vezes você já se pegou dizendo a si mesmo, quando eu tiver tempo, eu começo? E quantas dessas vezes o tempo realmente chegou? A verdade é que o tempo nunca chega sozinho. Ele é conquistado pela decisão. O momento perfeito é apenas um disfarce do medo. Eu lhe convido a refletir. O que você está adiando hoje em nome dessa ilusão? Qual dom você está enterrando, repetindo para si mesmo que em outro momento começará? Talvez seja escrever, talvez seja estudar, talvez seja cuidar de si. Não espere que a vida crie espaço para o que é essencial. O espaço precisa ser aberto pela sua escolha. Escreva nos comentários como uma forma de quebrar esse ciclo. Eu não espero o tempo certo, eu crio o meu tempo agora. Essa declaração, simples mas firme, abre um portal de consciência. É a lembrança de que o futuro não se constrói com adiamentos, mas com passos pequenos dados hoje. Não espere mais, porque esperar é enterrar. E aquilo que está enterrado não floresce sem ação. A ciência moderna confirma algo que os antigos já intuíram. A dificuldade de agir não nasce apenas da falta de vontade, mas de mecanismos invisíveis dentro da mente.
A procrastinação, esse hábito silencioso de adiar o que importa, está profundamente ligada ao circuito da dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do desejo e da recompensa. Ela nos impulsiona a buscar prazer, novidade e alívio imediato. É por isso que nosso cérebro prefere tarefas fáceis, rápidas e recompensadoras no agora, mesmo que sejam vazias no longo prazo. Quando você escolhe rolar a tela do celular em vez de trabalhar em algo que exige esforço, não é preguiça. É o cérebro buscando a descarga de dopamina instantânea. Mas aqui está o detalhe. O que realmente transforma a vida quase nunca gera prazer imediato. Plantar exige esforço. Estudar exige paciência. Criar exige disciplina. Todas essas coisas ativam pouco a dopamina no começo, mas são as que trazem colheitas duradouras. O cérebro, entretanto, luta contra isso, porque prefere a ilusão rápida de conforto à dor inicial da construção. E assim, o dom fica enterrado. Não por falta de capacidade, mas porque a mente se acostuma a buscar recompensas curtas. Vivemos como servos que receberam talentos preciosos, mas que trocam a chance de multiplicar por distrações constantes. O problema não é só o que deixamos de fazer, mas o circuito que se fortalece dentro de nós a cada vez que adiamos. O caminho da dopamina é como um rio. Quanto mais água corre por ele, mais fundo ele se torna. A sabedoria bíblica ecoa aqui de forma poderosa. Em Provérbios está escrito: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A ciência chama de dopamina, a Bíblia chama de desejo vazio. A essência é a mesma. Viver apenas do prazer imediato não constrói nada que permaneça. O que fazer, então? Não se trata de eliminar a dopamina, mas de treinar a mente a buscar recompensas mais profundas. Isso significa dar pequenos passos que ensinem ao cérebro que esforço também traz prazer. Só que um prazer mais sólido, mais silencioso, mais verdadeiro. Eu lhe convido a refletir. Em quais momentos você tem se deixado dominar por essa busca de prazer imediato? Em quais áreas da sua vida você está adiando o que realmente importa, escolhendo o conforto curto e deixando de lado a construção longa? Reconhecer isso já é quebrar parte do ciclo. Escreva nos comentários como um gesto de consciência. Eu ensino minha mente a valorizar o que constrói, e não apenas o que distrai. Essa frase é um lembrete de que você tem poder sobre o rio da dopamina. Ele não precisa mais correr apenas para o prazer imediato. Ele pode se abrir para a construção da sua verdadeira vida. Porque no fim, a dopamina pode enganar por alguns instantes, mas apenas o florescer do seu dom traz a satisfação que não passa. A procrastinação é uma das maiores prisões invisíveis do ser humano. E, curiosamente, não é resultado apenas de preguiça, falta de disciplina ou fraqueza de caráter, como tantas vezes acreditamos. A ciência revela que existe um processo químico e neurológico acontecendo em silêncio dentro de nós, conduzindo nossas escolhas sem que percebamos. Esse processo está diretamente ligado ao circuito da dopamina. A dopamina é conhecida como a molécula da motivação, mas na prática, ela não nos faz sentir prazer. Ela desperta o desejo, a expectativa do prazer. É como uma promessa de recompensa que move nossos passos. O problema é que o cérebro humano, em sua busca por sobrevivência, prefere recompensas rápidas, pequenas e imediatas, em vez de recompensas grandes e duradouras. Isso significa que ele tenderá sempre a escolher o caminho mais curto para sentir alívio. É por isso que é tão fácil adiar o que realmente importa. Estudar, escrever, construir um projeto, investir em si mesmo, todas essas tarefas exigem esforço inicial, paciência, foco. A recompensa vem depois, às vezes dias, meses ou anos depois. Já o celular, a série, a comida rápida ou qualquer distração imediata oferecem um disparo de dopamina agora. O cérebro, condicionado a preferir o curto prazo, nos convence com uma lógica enganosa. Depois você faz, agora relaxa um pouco. E o ciclo se repete.
Essa repetição cria uma trilha cada vez mais forte dentro do cérebro. Como um rio que, com o tempo, cava seu leito mais fundo, o hábito de buscar dopamina imediata torna cada vez mais difícil resistir. A procrastinação deixa de ser apenas uma escolha consciente e passa a ser um padrão neurológico, automático. Esse é o motivo pelo qual tantos se sentem prisioneiros. Não é apenas uma questão de força de vontade, é uma questão de reprogramar caminhos cerebrais. Mas aqui está a esperança. O cérebro também pode ser treinado. Assim como ele se acostumou ao curto prazo, ele pode aprender a se satisfazer com conquistas de longo prazo. O segredo está na consistência. Quando você dá pequenos passos em direção ao que realmente importa, mesmo sem prazer imediato, você começa a associar esforço à sensação de realização. Aos poucos, o cérebro aprende que existe prazer no processo e não apenas na distração. A Bíblia já antecipava essa sabedoria, ainda que com outra linguagem. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 24, está escrito: "A mão diligente dominará, mas os preguiçosos acabarão sujeitos a trabalhos forçados." A ciência chama isso de circuito da dopamina. A Bíblia chama de preguiça e diligência. No fundo, ambas falam sobre a mesma realidade. Quando escolhemos apenas o prazer imediato, nos tornamos escravos de distrações que nunca nos libertam. Mas quando cultivamos diligência, mesmo que custe esforço no início, acabamos colhendo frutos duradouros que transformam nossa vida. Eu lhe faço uma pergunta. Quantas vezes você já adiou algo que sabia ser importante para a sua vida, escolhendo no lugar um prazer rápido e depois se sentiu vazio? E quantas vezes, quando realmente enfrentou a tarefa difícil, sentiu a paz e a satisfação de ter dado um passo verdadeiro? Essa diferença não é pequena. É a diferença entre viver para a dopamina curta ou para o florescimento da alma. Hoje, lhe convido a um exercício prático. Escolha apenas uma tarefa que você tenha adiado há dias, semanas ou talvez meses. Não prometa fazer tudo. Apenas escolha uma e dê o primeiro passo. 5 minutos, 10 minutos. O tempo não importa, importa o gesto. Esse simples movimento reprograma o cérebro, mostrando que o esforço também é capaz de gerar alívio e realização. Pequenos atos, repetidos, criam novos rios dentro da mente. Escreva nos comentários como um pacto consigo mesmo. Eu escolho plantar o esforço agora para colher a paz depois. Esse compromisso simples é como abrir uma fresta de luz no solo onde sua semente está enterrada. Ele lembra que a vida não se constrói de atalhos de dopamina, mas de passos consistentes rumo ao que realmente importa. A dopamina engana, mas só por um instante. O dom, quando cultivado, permanece. E talvez o que você precisa não é de mais motivação, mas de aprender a caminhar mesmo sem prazer imediato, porque a verdadeira alegria não vem da distração, mas do florescer daquilo que você já carrega dentro de si. Poucas forças são tão silenciosas e tão cruéis quanto o medo do fracasso. Ele não apenas impede a ação, como também corrói a confiança, enfraquece a visão e nos convence de que é melhor não tentar do que arriscar cair. O curioso é que, na maioria das vezes, o próprio fracasso não dói tanto quanto imaginamos. O que dói é a antecipação, o filme mental que projetamos de como seria se falhássemos. A mente cria cenários catastróficos. Ela nos mostra imagens de rejeição, de julgamento, de vergonha. Faz parecer que uma tentativa mal-sucedida seria o fim da dignidade, quando, na verdade, quase sempre é apenas um degrau do processo. O fracasso, em sua essência, é um professor. Ele traz aprendizado, clareza, ajuste de rota. Mas o medo do fracasso é um carcereiro. Ele não ensina, não constrói, apenas paralisa. Na Bíblia, encontramos um retrato vívido dessa dinâmica na história de Pedro, em Mateus capítulo 14. Pedro caminhava sobre as águas, mas quando desviou o olhar para o vento, sentiu medo e começou a afundar. Não foi a água que o derrubou, não foi a força da tempestade, foi o medo. Ele já estava caminhando sobre o impossível, mas ao olhar para o perigo, esqueceu do que já tinha conquistado.
Quantas vezes fazemos o mesmo? Já demos passos, já vencemos barreiras, mas o medo nos faz esquecer da força que já habita em nós. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Essa é a essência do medo do fracasso. Sofrer antes mesmo de tentar. É carregar um peso que ainda não existe, mas que já nos cansa e nos prende. A neurociência mostra que o cérebro humano reage ao medo como se o perigo fosse real. As mesmas áreas ativadas diante de uma ameaça física se acendem quando imaginamos fracassar. Isso significa que, para o cérebro, pensar no fracasso já é como viver o fracasso. Por isso paralisamos antes mesmo de agir. Mas aqui está a verdade. O fracasso em si raramente nos destrói. O que destrói é o hábito de evitar, de nunca tentar, de viver em torno da proteção de uma imagem perfeita. É melhor cair 10 vezes e levantar do que nunca sair do lugar, porque quem cai aprende. Quem não tenta permanece enterrado. Eu lhe convido a refletir. Em que parte da sua vida o medo do fracasso tem sido maior do que a chance de aprender? Onde você tem deixado de agir porque sua mente já projetou um desfecho doloroso que talvez nunca aconteça? Escreva nos comentários como um gesto de libertação. Eu escolho aprender com o caminho, não me esconder do medo. Essa frase é como uma declaração à sua própria mente. Você não será refém de um perigo que ainda não existe. E lembre-se, fracassar é humano, mas ser paralisado pelo medo é abrir mão de florescer. A semente nunca brota sem romper a terra, e romper dói. Mas é essa dor que anuncia que a vida está finalmente começando a se revelar. Imagine a cena. A noite estava escura, o mar agitado, o vento soprava forte. Os discípulos estavam no barco, e Jesus vinha até eles caminhando sobre as águas. Um cenário impossível aos olhos humanos, mas real diante deles. Pedro, tomado pela ousadia da fé, pediu para ir ao encontro de Jesus. E quando começou a andar sobre as águas, o impossível aconteceu diante de todos. Mas, no instante em que desviou o olhar, ao notar a força do vento e a violência das ondas, o medo tomou conta, e Pedro começou a afundar. Esse episódio, relatado em Mateus capítulo 14, não é apenas uma narrativa milagrosa. É uma metáfora profunda da nossa própria vida interior. Quantas vezes já demos passos corajosos, já começamos algo que parecia impossível, mas no meio do caminho desviamos o olhar. O vento do julgamento, as ondas da crítica, o barulho das comparações, tudo isso nos faz esquecer do poder que já estava em nossos pés. E afundamos, não por incapacidade, mas porque demos mais atenção ao medo do que à fé que já nos sustentava. Pedro não fracassou porque tentou. Ele só começou a cair quando deixou de confiar no passo que já tinha dado. Isso revela um segredo que muitos esquecem. A verdadeira queda raramente acontece no começo. O mais comum é afundar depois de já ter avançado, quando olhamos mais para as dificuldades do que para a força que nos sustenta. O vento aqui representa nossas distrações internas, dúvidas, críticas, memórias dolorosas, expectativas alheias. O mar agitado representa as circunstâncias externas, os desafios inevitáveis da vida. E o ato de afundar simboliza o momento em que o medo se torna mais real para nós do que o potencial que já provamos ser capaz de manifestar. Sêneca dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a visão que temos delas. O vento não tinha mudado. O mar não tinha ficado mais forte. Apenas o olhar de Pedro mudou. E isso foi suficiente para fazê-lo perder o chão. Da mesma forma, em nossas vidas, muitas vezes nada externo realmente piora. Apenas nossa percepção muda, e é isso que nos derruba. Eu lhe pergunto, onde você já começou a andar sobre as águas, mas desviou o olhar? Em qual área da sua vida você deu um passo corajoso, mas se deixou vencer pelas vozes do medo? Talvez você tenha iniciado um projeto, um relacionamento, um processo de cura, e agora sente que está afundando, não porque perdeu a capacidade, mas porque o vento pareceu maior do que você. Jesus estendeu a mão para Pedro e o levantou, não para repreendê-lo pelo medo, mas para lembrá-lo de que ainda era possível caminhar. Da mesma forma,
A vida sempre nos dá novas chances de reerguer o olhar, de retomar os passos. O que afundou não precisa ser o fim. Pode ser apenas um chamado para reencontrar a confiança. Escreva nos comentários, como um gesto de retomada: eu escolho fixar meu olhar no que me sustenta, não no que me assusta. Essa frase é um lembrete de que os ventos podem soprar, mas não têm poder de roubar o que já está dentro de você. E lembre-se, afundar por medo não significa fracasso. Significa apenas que você ainda está aprendendo a caminhar sobre as águas, e o aprendizado faz parte do florescimento da sua força interior. Há dias em que a agenda está cheia, a mente acelerada, o corpo cansado, e ainda assim o coração não sente progresso. É como correr em uma esteira por horas. O esforço existe, o suor aparece, a respiração pesa, mas o cenário não muda. A vida moderna nos ensinou a amar a velocidade e a medir valor por quantidade de tarefas, mas não nos ensinou a perguntar para onde estamos indo. O resultado é um ruído constante que nos dá a sensação de estar vivos, embora muitas vezes estejamos apenas distraídos do que realmente importa. A ocupação sem direção nasce muitas vezes do medo do vazio. Quando não sabemos o próximo passo essencial, buscamos muitos passos periféricos. Responder mensagens, abrir novos projetos, aceitar demandas alheias, multiplicar compromissos. Tudo isso dá uma impressão de utilidade, mas pode ser apenas um desvio elegante daquilo que exigiria coragem. O servo que enterra o talento também trabalha, também se movimenta. O problema não é a falta de ação, é a falta de propósito que guia a ação. Sêneca nos lembraria que o tempo não é curto. Nós é que o fragmentamos em pedaços que não se somam. Quando cada minuto se torna refém do urgente, o importante se torna invisível. Assim, passamos dias inteiros ocupados e vamos dormir com uma pergunta silenciosa: por que, apesar de tanto fazer, eu não me sinto avançando? Essa pergunta é preciosa. Ela revela que existe um eixo interno pedindo direção e que sua alma prefere uma caminhada fiel a uma corrida confusa. O mundo aplaude o barulho, mas a alma floresce no foco. É no foco que o dom respira. Direção significa escolher, e escolher significa renunciar. Renunciar ao excesso de tarefas, renunciar ao vício do imediatismo, renunciar à busca de aprovação que nos faz dizer sim a tudo e a todos. Direção é um compromisso com o essencial, mesmo que o essencial não renda aplausos rápidos. É preferir a profundidade ao espalhamento, a consistência ao brilho passageiro, a semente bem plantada ao espetáculo de folhas sem raízes. A metáfora da esteira é perfeita porque mostra um paradoxo: há movimento sem deslocamento. Muitos vivem assim, com dias longos e destinos parados. O antídoto é simples, embora exigente. Primeiro, tornamos o invisível visível. Nomeamos o que é essencial neste tempo da vida. Nomeamos o dom que pede espaço. Nomeamos a direção que nos chama. Depois protegemos esse nome com escolhas concretas. Uma hora sagrada de silêncio. Um período sem notificações. Um limite amoroso com quem sempre invade nossa agenda. E por fim, criamos um ritmo. Não um ritmo ansioso de 100 passos por dia, e sim um ritmo fiel que volta ao mesmo ponto essencial dia após dia, como quem rega a mesma planta porque sabe que ali está o fruto. A Bíblia nos oferece uma imagem poderosa ao falar sobre frutos. Uma árvore não prova sua força pelo barulho das folhas ao vento, mas pela qualidade do fruto que amadurece em silêncio. Direção é isso: sustentar processos silenciosos até que o fruto apareça. Quando vivemos ocupados, colhemos cansaço. Quando vivemos orientados, colhemos sentido. O fruto do sentido é a paz, mesmo quando o mundo não percebe o que estamos construindo. Existe também uma verdade delicada. A ocupação pode ser uma forma de fugir de quem estamos nos tornando. Fugimos da conversa que precisamos ter conosco, da mudança que a consciência pede, da poda necessária que João capítulo 15 simboliza quando fala da videira. Corremos para não ouvir, ocupamos a mente para não escutar, mas o chamado não se cala.
Ele nos procura nos intervalos, no banho, na madrugada, naquele silêncio breve entre uma tarefa e outra. É ali que a vida sussurra. Você está correndo para onde? Um caminho prático para retomar a direção começa com 3 movimentos de honestidade. Primeiro, observação. Ao final do dia, escreva o que realmente aproximou você do que é essencial e o que apenas lhe ocupou. Não é julgamento, é clareza. Segundo, priorização. Escolha uma única tarefa essencial para o dia seguinte, não a mais urgente, mas a mais alinhada ao seu chamado. Terceiro, proteção. Dê a essa tarefa um espaço protegido de interrupções, ainda que seja um bloco curto, e trate esse bloco como se sua alma estivesse ali, porque ela está. Esses 3 gestos simples reorganizam a casa interna e recolocam os pés na estrada certa. Epicteto diria que liberdade é ter domínio sobre o que depende de nós. Direção é um ato de liberdade. Não podemos controlar o ritmo do mundo, mas podemos escolher o que plantamos em nossa atenção. Onde a atenção repousa, a vida cresce. Se a atenção repousa no ruído, crescem a pressa e a culpa. Se a atenção repousa no essencial, cresce o sentido. Por isso, o trabalho invisível de escolher pensamentos, proteger a agenda e cultivar silêncio não é luxo, é disciplina espiritual aplicada à vida real. Se você sente que tem corrido sem sair do lugar, faça agora um pequeno gesto simbólico. Feche os olhos por alguns instantes e pergunte a si mesmo: qual é a única direção que, se honrada hoje, me devolve a dignidade do caminho? Não uma lista de muitas coisas, apenas uma direção. Guarde essa resposta com carinho. E ao abrir os olhos, dê um passo em sua direção, ainda que modesto. Um passo pequeno na direção certa vale mais do que muitos passos em círculos. Escreva nos comentários como um compromisso de quem desce da esteira e volta para a estrada. Eu escolho direção serena, em vez de movimento vazio. Leia também os comentários de outros, porque neles você encontrará espelhos do seu próprio retorno ao essencial. E, se este conteúdo lhe faz bem, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, você será lembrado de que menos barulho e mais centro é um caminho de prosperidade e paz. A dignidade começa quando você não precisa reagir a tudo. A força cresce quando você não precisa provar nada. O avanço real acontece quando você decide caminhar por dentro, enquanto por fora o mundo continua correndo. E pouco a pouco, aquilo que era apenas cansaço se transforma em colheita, porque o seu passo deixou de ser ruído e voltou a ser direção. Há uma armadilha quase invisível que tem aprisionado milhões de pessoas na era moderna. A crença de que a validação dos outros é sinônimo de realização verdadeira. É o erro fatal de confundir palmas com propósito, aplauso com plenitude, vitrine com verdade. O reconhecimento externo pode até ser agradável. Ele acende algo em nós, um brilho rápido, uma sensação de importância, mas ele não sustenta. Ele é como açúcar, dá energia imediata, mas logo vem a queda. Quantos vivem assim, movidos pela necessidade constante de provar, de mostrar, de serem vistos, e ainda assim vão dormir com o coração vazio? A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. O ensinamento não é sobre negar o reconhecimento, mas sobre não viver escravo dele. Quando o que fazemos nasce apenas para ser aplaudido, perdemos a essência do dom. O talento deixa de ser expressão de vida e vira espetáculo. E o espetáculo cansa. Sêneca, em sua sabedoria, já dizia que o homem que busca apenas a opinião dos outros entrega sua vida nas mãos de estranhos. E é exatamente isso que acontece quando confundimos realização com reconhecimento. Passamos a ser guiados pelo olhar externo, moldando nossas escolhas não pelo que é verdadeiro, mas pelo que parece aceitável. E assim, enterramos o dom embaixo da máscara de agradar. O vazio é inevitável. Porque mesmo quando alcançamos o reconhecimento, se ele não está alinhado ao que a alma realmente deseja,
ele não preenche. É como beber água salgada no deserto. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. A realização interna, ao contrário, é silenciosa. Muitas vezes ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entende, mas dentro de nós há uma paz firme, a sensação de que estamos honrando o que nos foi confiado. Eu lhe pergunto, em quais momentos da sua vida você já confundiu os aplausos de fora com a satisfação de dentro? Onde você já buscou reconhecimento e, mesmo alcançando, sentiu que algo ainda faltava? Essa reflexão não é para gerar culpa, mas para abrir os olhos. Porque só quando vemos a diferença, podemos escolher o caminho certo. Um exercício simples pode ajudar. Pense em uma conquista sua que foi muito celebrada, mas que não trouxe plenitude. Agora pense em um gesto silencioso, sem aplausos, que trouxe uma paz profunda. Compare as duas sensações. A primeira pode ter sido barulhenta, mas passageira. A segunda foi discreta, mas verdadeira. Essa é a diferença entre reconhecimento e realização. Escreva nos comentários como um pacto consigo mesmo. Eu escolho a paz de dentro em vez do aplauso de fora. Essa frase é um lembrete de que sua vida não precisa ser espetáculo para ser grandiosa. Ela precisa apenas ser fiel ao que é essencial. E lembre-se, reconhecimento externo é vento, realização interna é raiz. O vento pode mudar de direção a qualquer momento, mas a raiz permanece firme, nutrindo a vida em silêncio. Poucas dores são tão difíceis de confessar quanto esta, a de alcançar algo que parecia ser o sonho e ainda assim sentir-se vazio. É um silêncio incômodo, porque o mundo olha para fora e vê conquistas, aplausos, estabilidade, mas por dentro existe um espaço que nada preenche. O vazio da alma não se engana com medalhas, diplomas ou bens. Ele sabe quando falta verdade. Muitos passam anos acreditando que a felicidade virá quando conseguirem determinada conquista. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu comprar aquela casa, quando eu for reconhecido, quando eu chegar lá. E quando finalmente chegam, percebem que não há lá. Apenas um novo desejo, uma nova falta, um novo vazio. É como beber de uma fonte que nunca sacia. A Bíblia descreve essa busca em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão, que teve riquezas, sabedoria e poder além da medida, concluiu que nada disso era suficiente. Por quê? Porque a plenitude não nasce do acúmulo, mas do alinhamento entre o que fazemos e o que fomos criados para expressar. Conquistas externas não substituem o sentido interno. O vazio de quem conquista sem sentir plenitude é, muitas vezes, um chamado disfarçado. Um convite silencioso para olhar além das metas externas e perguntar: o que realmente me move? O que meu coração deseja expressar, além do que os olhos do mundo podem ver? Esse vazio não é um castigo, é um guia. Ele aponta para dentro, para a fonte do que é verdadeiro. Sêneca alertava que muitos correm atrás do que parece ser vida, mas na verdade estão apenas colecionando distrações. O que importa não é quanto tempo temos, mas como o usamos. Podemos aplicar isso também às conquistas. O que importa não é quantas acumulamos, mas se elas refletem quem realmente somos. Se não refletem, tornam-se apenas peso, um fardo dourado, mas ainda um fardo. A psicologia contemporânea confirma isso. O prazer da conquista externa dura pouco. É chamado de adaptação hedônica. O cérebro se acostuma rápido com o novo e logo volta a buscar outra novidade. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo interminável. Alcançam, sentem uma alegria breve e logo depois voltam à insatisfação. A plenitude, ao contrário, nasce de processos internos: coerência, contribuição, crescimento, amor. Eu lhe pergunto, quais conquistas você já alcançou e mesmo assim não trouxeram a paz que esperava? Onde você ainda sente o peso de correr atrás de algo, mas já pressente que, mesmo se conseguir, não será o bastante? Essas perguntas não são para gerar desânimo, mas para abrir espaço para um olhar mais profundo. A resposta nunca está no ter, mas no ser. Não está na chegada,
mas no caminho. Não está no olhar dos outros, mas no silêncio que habita em você. A verdadeira conquista é viver em paz consigo mesmo, sabendo que o que você faz honra o que você é. Escreva nos comentários como um gesto de retorno ao essencial. Eu escolho plenitude em vez de vaidade. Essa frase é como um lembrete de que você não precisa viver sedento em meio a fontes secas. A fonte que sacia já está em você e só precisa ser desobstruída pelo excesso de buscas externas. E lembre-se, conquistas podem encher as mãos, mas apenas o sentido enche o coração. Muitas vezes enterrar o próprio dom não é um ato consciente. Não acontece de repente como quem decide fechar uma porta, habilidade de dor. Também evitamos a possibilidade de crescimento. O dom se cala onde o medo reina. O segundo sinal é repetir desculpas. Não tenho tempo. Ainda não é o momento certo. Quando eu estiver melhor preparado, começo. Essas frases parecem racionais, mas na verdade são paredes invisíveis que vamos construindo ao redor da nossa própria luz. A procrastinação se esconde atrás delas e, sem perceber, passamos anos alimentando uma narrativa que nos mantém no mesmo lugar. O terceiro sinal é a comparação excessiva. Quando olhamos demais para o que os outros estão fazendo, medindo nossos passos pela régua alheia, acabamos convencidos de que nosso dom é pequeno, irrelevante ou insuficiente. Assim, ao invés de cultivá-lo, o enterramos ainda mais fundo. O olhar externo se torna um peso que sufoca o que já estava pronto para brotar. Esses sinais não aparecem com alarme. Eles surgem como hábitos comuns, até aceitáveis socialmente, mas juntos formam uma muralha que impede o florescimento. O servo que enterrou o talento não fez nada escandaloso. Ele apenas deixou de fazer. O silêncio da omissão pode ser mais destrutivo do que um erro visível. Sêneca dizia que não é porque vivemos pouco que a vida parece curta, mas porque a desperdiçamos. O mesmo acontece com os dons. Não é porque não temos dons que nos sentimos vazios, é porque desperdiçamos os que temos em desculpas, comparações e medos. Eu lhe pergunto, em qual desses sinais você mais se reconhece? Você evita riscos por medo de falhar? Você repete desculpas para adiar o essencial? Ou você se perde em comparações que diminuem o valor do que já carrega? Reconhecer o sinal é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Um exercício prático pode ajudar. Escolha apenas um desses sinais e escreva em um papel como ele aparece em sua vida. Depois, ao lado, escreva uma ação pequena, concreta, que pode ser feita ainda hoje para contrariá-lo. Se o sinal for desculpas, escolha começar algo por 5 minutos. Se for comparação, desconecte-se por um tempo das vozes externas. Se for medo de risco, dê um passo simbólico em direção ao que teme. Não importa o tamanho, importa a direção. Escreva nos comentários como um compromisso silencioso. Eu desenterro meu dom e escolho cultivá-lo. Essa frase é como cavar a terra com as próprias mãos, abrindo espaço para que sua semente volte a respirar. E lembre-se, o dom nunca se perde. Ele apenas pode ser enterrado, e o que é enterrado pode sempre ser desenterrado. Existe um paradoxo profundo que poucos reconhecem. A obsessão pelo controle, que parece dar segurança, na verdade rouba a liberdade de florescer. Quanto mais tentamos prever, calcular e dominar todos os detalhes da vida, mais nos aprisionamos em expectativas irrealistas e em medos invisíveis. O desejo de controlar tudo não fortalece, enfraquece, não traz clareza, traz ansiedade, não gera paz, gera rigidez. É como uma árvore que tenta segurar cada folha, mesmo quando chega o outono. Na tentativa de manter-se intacta, ela sufoca o próprio ciclo natural. Mas a árvore sábia entende: perder folhas não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Porque apenas ao soltar o que precisa ir, ela abre espaço para renovar-se na primavera. O mesmo acontece conosco. Quando tentamos controlar a cabeça, impedimos que a vida nos renove. Sêneca dizia: o homem que teme o futuro perde também o presente. O excesso de controle nasce desse medo do futuro.
o receio de que algo saia errado. Vivemos como sentinelas em alerta constante, gastando energia em cenários que talvez nunca aconteçam. Mas, ao fazer isso, não apenas nos roubamos da paz do agora, como também drenamos a criatividade que só floresce na entrega. O controle excessivo é, na verdade, uma forma de desconfiança. Desconfiança de nós mesmos, da vida, do tempo, de Deus. Tentamos segurar tudo porque acreditamos em silêncio, que se não fizermos isso, tudo irá desmoronar. Mas o que realmente desmorona não é a vida, é a alma que não aguenta viver em permanente tensão. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa confiança não significa passividade, mas abertura. Significa fazer a nossa parte com diligência, mas permitir que a vida se manifeste além do que conseguimos calcular. Significa plantar a semente, mas confiar que a chuva virá. Eu lhe pergunto, em quais áreas da sua vida você tem tentado controlar tudo? Onde você tem exigido garantias absolutas antes de agir? Talvez no trabalho, no relacionamento, nos próprios sentimentos. O excesso de controle cria rigidez e nada floresce em solo endurecido. A vida pede flexibilidade, pede confiança, pede espaço para o inesperado. Um exercício simples pode ajudar. Escolha uma área da sua vida onde você está tentando controlar cada detalhe. Depois, faça conscientemente o movimento de abrir mão de um pequeno aspecto. Não de tudo, apenas de um ponto. Observe o que acontece quando você permite que algo flua sem estar em suas mãos. Muitas vezes, é nesse espaço que o inesperado traz exatamente o que precisávamos, mas não poderíamos planejar. Escreva nos comentários como um gesto de entrega. Eu solto o excesso de controle e confio no processo da vida. Essa frase é como abrir as mãos para deixar a semente respirar, permitindo que a natureza faça sua parte. E lembre-se, florescer não é resultado de controlar tudo, mas de permitir que o que já está dentro de você encontre espaço para crescer. O excesso de controle sufoca, mas a confiança liberta. Até aqui falamos de metáforas, histórias, exemplos e reflexões. Mas chega um momento em que é necessário trazer tudo isso para o concreto, porque de nada adianta apenas compreender intelectualmente se não houver um encontro íntimo com a própria verdade. A parábola do servo que enterrou o talento, em Mateus capítulo 25, não foi escrita apenas para ser uma história bonita. Ela é um espelho. E hoje, esse espelho precisa ser colocado diante de você. O servo não foi condenado por ter pouco. Ele foi chamado de infiel porque não fez nada com o que já tinha. Ele escondeu, enterrou, paralisou. Esse servo representa aquela parte de nós que insiste em viver na omissão. E se você olhar para dentro de si, com honestidade silenciosa, talvez perceba que também existe uma área da sua vida em que está enterrando um dom, escondendo uma força, abafando uma voz. Esse exercício é simples, mas poderoso. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: em qual área da minha vida eu estou vivendo como o servo que enterrou o talento? Pode ser no trabalho, onde você sabe que poderia expressar mais do que expressa, mas se cala por medo de errar. Pode ser na sua vida afetiva, onde você evita mostrar vulnerabilidade e amor, por medo de rejeição. Pode ser até no cuidado consigo mesmo, onde você enterra o dom de existir em paz, porque vive apenas para agradar e servir aos outros. Escreva essa área em um papel sem julgamentos, apenas com verdade. Nomear é o primeiro passo para transformar. Depois, pergunte-se: o que tenho usado como desculpa para manter esse talento escondido? O tempo, o medo, a falta de confiança, a comparação? Reconheça a desculpa, porque ela é a pá que cava o buraco onde o dom está enterrado. E, finalmente, escreva uma ação pequena que pode ser feita ainda hoje para começar a desenterrar esse dom. Se for um talento criativo, reserve alguns minutos para praticar sem esperar perfeição. Se for uma habilidade de se expressar, compartilhe algo verdadeiro com alguém de confiança. Se for o cuidado de si, permita-se um momento de silêncio,
sem culpa. O importante não é transformar tudo de uma vez, mas dar um sinal de vida àquilo que estava soterrado. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Esse exercício é uma forma de parar o desperdício e começar a devolver tempo ao que realmente importa. Eu lhe convido a fazer esse compromisso também nos comentários. Hoje eu escolho desenterrar o talento que escondi. Ao escrever isso, você não apenas se lembra, mas também declara diante de si mesmo que não continuará a viver como servo omisso. E lembre-se, o talento enterrado não está morto. Ele apenas aguarda o momento em que você decide tirá-lo da escuridão e deixá-lo respirar a luz do dia. Há um fardo que muitos carregam em silêncio, o peso das expectativas alheias. Ele não aparece nos ombros como uma carga física, mas se esconde no coração como uma voz interna que dita o que devemos ou não fazer. É a expectativa da família, que projeta em nós sonhos que não são nossos. É a expectativa da sociedade, que define o que significa ser bem-sucedido, respeitado, aceito. E pouco a pouco começamos a moldar nossa vida não pelo chamado da alma, mas pelo medo de desapontar. Esse peso é invisível, mas poderoso. Quantos talentos já foram enterrados apenas porque não se encaixavam nas expectativas dos pais? Quantas vocações foram abafadas porque pareciam pequenas demais para os padrões sociais? Quantos dons foram silenciados porque não traziam o tipo de reconhecimento que os outros esperavam? Vivemos muitas vezes tentando sustentar uma imagem que não é nossa, como se ser amado dependesse de corresponder a uma lista de exigências externas. A Bíblia nos mostra exemplos claros desse conflito. José foi rejeitado pelos irmãos justamente porque ousou sonhar diferente. Davi foi subestimado por sua própria família, que não o via como possível rei. Gideão se via pequeno porque sua tribo era considerada a menor. O que esses exemplos revelam é que as expectativas humanas quase sempre são menores do que o chamado divino. Mas se confiarmos apenas na visão externa, nunca teremos coragem de assumir a grandeza que já está dentro de nós. Sêneca dizia que quem vive para agradar aos outros perde a própria liberdade. Essa frase ecoa forte quando pensamos nas expectativas familiares e sociais, porque muitas vezes não é a vida que nos prende, mas as correntes invisíveis que nós mesmos aceitamos carregar. Correntes feitas de frases como: isso não dá futuro, isso não é para você, você precisa seguir este caminho para ser alguém. Eu lhe pergunto, quais expectativas você tem carregado que não são suas? O que você faz hoje apenas para manter a aprovação de outros, mesmo que isso sufoque a sua própria verdade? Reconhecer esse peso é o primeiro passo para deixá-lo, porque não é falta de amor honrar sua própria essência. Pelo contrário, é a forma mais verdadeira de amar até mesmo aqueles que projetaram sobre você seus sonhos não realizados. Um exercício simples pode ser feito. Escreva 2 listas. Na primeira, anote as coisas que você faz porque sente que realmente expressam quem você é. Na segunda, anote as coisas que você faz apenas para manter a aprovação dos outros. Depois, observe o contraste. Essa clareza pode doer, mas também liberta, porque mostra de forma concreta onde você está enterrando seus dons para sustentar papéis que não lhe pertencem. Escreva nos comentários como um gesto de libertação: eu me liberto das expectativas que não são minhas e escolho honrar minha verdade. Ao declarar isso, você abre espaço para desenterrar dons sufocados por anos de comparação e cobrança. E lembre-se, amar os outros não significa viver preso às suas expectativas. Amar de verdade é florescer. E ao florescer, você inspira, guia e ilumina, mesmo que no começo não seja compreendido. Entre todos os inimigos invisíveis do potencial humano, poucos são tão silenciosos e destrutivos quanto a comparação. Ela parece inofensiva, às vezes até parece útil, como se fosse uma forma de medir nosso progresso. Mas a verdade é que a comparação constante é um ladrão de energia, de paz e de autenticidade. Ela nos afasta de quem somos, fazendo-nos olhar sempre para fora, como se a régua da nossa vida estivesse nas mãos dos outros.
A comparação cria duas ilusões perigosas. A primeira é a ilusão da inferioridade. Eu nunca serei como eles. Essa visão nos paralisa, nos faz acreditar que nosso dom é pequeno demais, insignificante. E assim, em vez de cultivá-lo, enterramos ainda mais fundo. A segunda é a ilusão da superioridade. Estou melhor do que eles. Esse olhar nos dá um prazer momentâneo, mas falso, porque nos mantém presos a uma competição que nunca acaba. Em ambos os casos, a alma perde. A neurociência mostra que a comparação constante ativa os mesmos circuitos da dor física no cérebro. Não é apenas uma metáfora. Comparar-se em excesso literalmente dói, como se algo dentro de nós estivesse sendo ferido. E, no entanto, continuamos alimentando esse hábito, muitas vezes sem perceber, principalmente nas redes sociais. Cada imagem perfeita, cada vida aparentemente ideal, funciona como um disparo de dopamina misturado à corrosão silenciosa da autoconfiança. A Bíblia já antecipava essa verdade quando em Gálatas capítulo 6, versículo 4, está escrito: examine cada um as suas próprias obras, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. O convite é claro. A medida da sua vida não está no caminho dos outros, mas na fidelidade ao que você recebeu. Sêneca também nos lembra: nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirige. Quando nos comparamos demais, vivemos tentando remar no barco dos outros e esquecemos do nosso próprio porto. Essa é a essência da comparação: desviar-nos da nossa direção para tentar caber em caminhos que nunca foram nossos. Eu lhe pergunto, com quem você mais se compara hoje? E o que essa comparação tem feito com sua energia, sua confiança e seu foco? Observe que, na maioria das vezes, nos comparamos não com a verdade do outro, mas com a versão editada que ele mostra. É como medir a vida real com base em uma fotografia retocada. Não há vitória possível nessa lógica. Um exercício poderoso é escrever uma lista de 3 dons ou qualidades suas que não precisam ser comparadas, apenas reconhecidas. Podem ser talentos silenciosos, como paciência, empatia, resiliência. Leia essa lista em voz baixa, lembrando-se de que sua vida não é chamada a competir, mas a florescer. O jardim só é belo porque cada flor tem sua cor e seu tempo. Escreva nos comentários como uma declaração de liberdade: eu escolho me comparar apenas com quem fui ontem, não com quem está ao meu lado. Essa frase é um lembrete de que sua única referência verdadeira é a sua própria evolução. E lembre-se, a comparação rouba energia, mas a autenticidade devolve paz. E é somente em paz que os dons enterrados encontram coragem para brotar. Muitos enxergam a ansiedade apenas como um inimigo a ser vencido. Mas se olharmos com mais profundidade, perceberemos que ela também pode ser um sinal, um chamado disfarçado, uma forma torta da alma dizer que algo precisa nascer. A ansiedade, em muitos casos, não é ausência de vida, mas excesso de vida que ainda não encontrou direção. A psicologia mostra que a ansiedade é, em essência, um excesso de futuro. É a mente tentando viver aquilo que ainda não aconteceu. Mas por que insistimos em viver no futuro? Porque há dentro de nós potenciais que desejam se expressar, dons que querem florescer, mas que estão bloqueados pelo medo, pela procrastinação ou pelo excesso de controle. Esse bloqueio cria uma energia represada. E a energia represada, em vez de se tornar movimento criativo, se transforma em inquietação. É como uma semente que está pronta para romper a terra, mas encontra um peso em cima dela. A vida pulsa, quer emergir, mas o medo a segura. Esse atrito interno gera ansiedade. O coração sabe que existe mais dentro de você, mas a mente ainda não encontrou coragem para permitir que isso floresça. A Bíblia nos lembra que até os grandes homens sentiram medo e ansiedade diante de seus chamados. Gideão se via pequeno, indigno, incapaz. Moisés dizia não saber falar. Jeremias dizia ser jovem demais. Todos sentiram a pressão daquilo que precisavam expressar, mas que parecia grande demais para suas forças. A ansiedade deles não era um sinal de incapacidade, mas de que estavam diante de algo maior que exigia coragem.
Sêneca dizia que o sofrimento muitas vezes nasce não do presente, mas daquilo que antecipamos. A ansiedade é justamente isso, o sofrimento por algo que ainda não aconteceu, mas que sentimos como real. E quando esse sofrimento aparece de forma constante, pode ser também uma indicação de que estamos vivendo longe do que deveríamos estar expressando. A vida nos chama, e quando resistimos, o chamado dói. Eu lhe pergunto, e se a sua ansiedade não fosse apenas um problema, mas um lembrete? Um lembrete de que existe algo dentro de você pedindo para nascer? O que em sua vida pode estar preso, esperando a sua coragem para sair do silêncio? Um exercício simples. Na próxima vez que a ansiedade aparecer, em vez de apenas lutar contra ela, pare e pergunte: o que dentro de mim está tentando nascer? Não espere que a resposta venha clara de imediato, mas guarde essa pergunta em seu coração. Aos poucos, você começará a perceber padrões, perceber áreas da sua vida que clamam por expressão. Escreva nos comentários, como um ato de transformação: eu escolho ouvir o chamado por trás da minha ansiedade. Essa frase muda a relação com a dor. Em vez de vê-la apenas como inimiga, você a reconhece como mensageira. E lembre-se, a ansiedade é muitas vezes o grito de um potencial sufocado, e o silêncio verdadeiro só virá quando você permitir que o que está dentro de você floresça. Há quem acredite que, se um dom não foi descoberto cedo, então já é tarde demais. É uma mentira silenciosa que aprisiona muitos, fazendo-os acreditar que a vida perdeu o prazo de validade. Mas a verdade é que o tempo não é um inimigo quando se trata de potencial. O dom não envelhece. Ele pode estar escondido por décadas, enterrado em camadas de rotina, medo e silêncio, mas continua vivo, esperando o instante certo para se revelar. Lembro-me da história de um homem simples, que passou toda a vida trabalhando em funções que não lhe traziam satisfação. Era um bom trabalhador, responsável, mas por dentro sentia que havia algo mais. Desde jovem tinha uma sensibilidade especial para as palavras, um talento natural para escrever e transmitir sentimentos. Mas por medo de não ser aceito e por necessidade de sobreviver, enterrou esse dom. Trabalhou em empregos comuns, cuidou da família, viveu como se a escrita fosse apenas um sonho distante. Foi somente aos 60 anos que decidiu dar uma chance ao chamado silencioso que sempre o acompanhara. Começou tímido, escrevendo pequenos textos. Aos poucos foi tomando coragem e publicou seus escritos. Para sua surpresa, eles tocaram profundamente quem os lia. Pessoas que jamais o conheceram pessoalmente começaram a se inspirar, a se curar, a encontrar esperança em suas palavras. Aquilo que ficou enterrado por tanto tempo finalmente floresceu, e não apenas transformou a vida dele, mas também de todos que tiveram contato com seu dom. Essa história mostra algo essencial. Não importa a idade, não importa quanto tempo passou, o dom nunca se perde. Ele pode ser sufocado, mas permanece intacto, esperando por sua coragem. O tempo que você acha ter desperdiçado pode ter sido apenas o tempo de amadurecimento, o solo sendo preparado para que a semente, quando brotasse, tivesse raízes mais profundas. A Bíblia nos mostra que Abraão recebeu a promessa já em idade avançada. Moisés foi chamado quando já não era mais jovem. José floresceu após anos de espera e prisão. O tempo humano não é o mesmo que o tempo divino. E muitas vezes, o que chamamos de atraso é apenas preparação. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas mal utilizada. E se pensarmos bem, esse homem de 60 anos viveu muitos anos em silêncio, mas quando finalmente se permitiu florescer, trouxe mais sentido em poucos anos do que muitos trazem em uma vida inteira de ocupações vazias. Eu lhe pergunto, quantos sonhos você já declarou como tarde demais? Em quais áreas da sua vida você acredita que perdeu a oportunidade? E se na verdade não estivesse atrasado, mas apenas amadurecendo? Um exercício prático. Escolha um sonho ou dom que você julga já ser tarde demais para expressar. Escreva em um papel: ainda há tempo para mim. E em seguida, dê um pequeno passo concreto em direção a ele, sem pensar no tamanho ou na idade. Eu lhe pergunto,
Em qual área da sua vida você mais sente a falta da disciplina? Talvez seja em cuidar do corpo, talvez em cultivar o silêncio, talvez em dar forma a um talento que você sabe que tem. Onde quer que seja, lembre-se, a disciplina não precisa ser pesada. Ela pode começar com passos pequenos, diários, constantes. É como regar uma planta todos os dias. No início parece quase nada, mas com o tempo, essa constância transforma a paisagem inteira. Um exercício prático. Escolha uma ação pequena que reflita seu dom e comprometa-se a repeti-la por 7 dias seguidos. Não precisa ser grandiosa, precisa apenas ser constante. Essa pequena prática já começa a abrir caminhos dentro de você. Escreva nos comentários como um pacto com sua própria força. Eu cultivo disciplina porque meu dom merece florescer. Essa frase é um lembrete de que a disciplina não é castigo, é cuidado. É a forma mais fiel de honrar o que você já recebeu. E lembre-se, o talento pode ser dado, mas o florescimento depende da disciplina. O dom é presente, mas o fruto é conquista. Um dos enganos mais perigosos que a mente cria é a ideia de que precisamos sentir motivação para agir. Esperamos aquele dia em que a energia será natural, em que o ânimo surgirá de dentro, em que a inspiração descerá como um raio. Mas esse dia raramente chega. E enquanto esperamos, enterramos o dom. A verdade é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Motivação não vem antes da ação, ela vem depois. É a ação que gera movimento interno, e o movimento interno desperta motivação. Quem espera sentir vontade para começar, quase nunca começa. Mas quem dá um passo, mesmo pequeno, mesmo sem ânimo, descobre que a energia surge ao longo do caminho. A neurociência explica isso claramente. O cérebro libera dopamina não apenas quando alcançamos algo, mas também quando damos os primeiros passos em direção a um objetivo. É como se ele dissesse: você está indo na direção certa, continue. Por isso, o simples ato de iniciar já é capaz de mudar nosso estado interno. Mas se ficamos parados esperando que a dopamina apareça sozinha, ela nunca virá. A Bíblia também reforça essa verdade em Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é morta. Não basta acreditar, é preciso agir. A fé verdadeira se manifesta no movimento. Da mesma forma, não basta esperar inspiração, é preciso começar, mesmo que o coração ainda esteja frio, porque no ato de plantar, o calor da vida retorna. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Essa é a essência da disciplina sobre a motivação. O que parece impossível torna-se natural quando nos movemos, apesar da falta de ânimo. Eu lhe pergunto, quantas vezes você já adiou algo importante porque não se sentia motivado? Quantas oportunidades foram enterradas porque você acreditou que precisava estar no clima para começar? E se, em vez de esperar, você apenas desse um passo agora? Um exercício prático. Escolha algo que você tenha adiado por falta de motivação e dedique apenas 5 minutos a essa tarefa. Apenas 5 minutos. Não se preocupe em terminar, apenas em começar. Você vai perceber que muitas vezes o início é suficiente para despertar a energia que parecia perdida. Escreva nos comentários como um gesto de decisão. Eu não espero motivação, eu crio movimento. Essa frase é um lembrete de que a vida não começa quando sentimos vontade, mas quando damos o primeiro passo. E lembre-se, motivação é consequência, não ponto de partida. O que transforma vidas não é esperar sentir, mas escolher agir. Vivemos em um mundo barulhento. Notícias, mensagens, opiniões, demandas, sons que disputam nossa atenção a cada instante. Aprendemos a conviver com esse ruído como se fosse natural. Mas, em meio a tanto barulho, a voz mais importante é a que menos escutamos. A voz que fala em silêncio. A voz que revela nossa verdadeira vocação. O silêncio é paradoxal porque, à primeira vista, parece vazio, parece ausência, parece nada. Mas, na verdade,
É nesse nada que o essencial se manifesta. É quando nos afastamos das vozes externas que conseguimos finalmente ouvir a voz interior. É no recolhimento que o chamado da alma se torna audível. Jesus entendia esse paradoxo profundamente. Os evangelhos mostram que muitas vezes ele se retirava para orar sozinho em desertos ou montanhas. Não era fuga, era encontro. Ele sabia que a clareza não nasce no barulho, mas no silêncio. O recolhimento não é ausência de ação, é preparação para a ação. É no silêncio que a semente do propósito encontra solo para crescer. A neurociência confirma isso. Estudos mostram que períodos de silêncio ativam regiões do cérebro ligadas à criatividade, à memória e à autorreflexão. O silêncio não é perda de tempo, é alimento para a mente e para a alma. Sem ele, ficamos presos em respostas automáticas, repetindo padrões antigos, sem perceber que estamos vivendo distante de nosso chamado verdadeiro. Sêneca dizia que o homem que não sabe estar só consigo mesmo nunca será livre. E é justamente isso. O silêncio nos coloca diante de nós mesmos. E esse encontro pode ser desconfortável, porque traz à tona perguntas que evitamos. Mas também é libertador, porque só diante dessas perguntas encontramos direção. Eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você ficou em silêncio, apenas consigo mesmo, sem música, sem celular, sem distrações? Se esse tempo é raro, talvez seja por isso que sua vocação ainda soa abafada. O dom não grita, ele sussurra. E só quem cria espaço para ouvir o sussurro é capaz de reconhecê-lo. Um exercício simples, mas poderoso. Reserve hoje 10 minutos para estar em silêncio absoluto, sem anotar nada, sem tentar resolver nada, apenas em presença. Observe o que surge. Talvez venham inquietações, talvez venham lembranças, talvez apenas silêncio. Mas se você repetir isso por alguns dias, começará a notar algo mais profundo, uma intuição, uma direção, uma clareza que antes parecia distante. Escreva nos comentários como um gesto de compromisso. No silêncio, eu ouço o meu chamado. Essa frase é como um selo, um lembrete de que o vazio aparente é, na verdade, um espaço fértil. E lembre-se, a vocação não se revela no barulho do mundo, mas no silêncio da alma. Quem foge do silêncio foge de si mesmo. Quem o acolhe, encontra o caminho. Existe um tipo de abandono que não se percebe facilmente, porque não vem do descuido, mas do excesso de zelo. É o autoabandono invisível, aquele que acontece quando cuidamos de todos, menos de nós. É uma forma silenciosa de enterrar o próprio dom, porque todo o tempo, toda a energia e toda a atenção são direcionados para fora, enquanto a nossa própria vida interior fica esquecida. Esse comportamento muitas vezes nasce de um coração generoso. Pessoas que cuidam dos outros com amor, que estão sempre prontas para ajudar, para apoiar, para sustentar. Mas quando isso se torna um padrão sem equilíbrio, o dom pessoal se sufoca. A alma vai secando enquanto o corpo ainda segue em movimento. É como uma fonte que continua jorrando, mas nunca é abastecida. A Bíblia nos lembra que até Jesus, em sua compaixão infinita, retirava-se para descansar e orar. Ele servia, curava, ensinava, mas também protegia momentos de recolhimento, porque sabia que, sem cuidar de sua própria essência, não poderia continuar dando. Isso nos mostra que não é egoísmo cuidar de si, é necessidade. Uma chama só ilumina se não se apagar. O autoabandono invisível também está ligado à busca inconsciente por aprovação. Muitas vezes, cuidamos de todos porque acreditamos que assim seremos amados ou reconhecidos. Mas esse amor condicionado cansa, porque exige que nos esvaziemos para manter a aceitação. Com o tempo, o peso se torna insuportável e gera ressentimento, frustração e, em alguns casos, até doenças emocionais. Sêneca dizia que ninguém pode viver bem se não viver para si ao menos uma parte do tempo. Isso não significa egoísmo, significa equilíbrio. Aquele que não cuida de si não pode sustentar o cuidado do outro por muito tempo. O dom que está em você não pode florescer se nunca recebe atenção. Eu lhe pergunto,
Em quais áreas da sua vida você tem se abandonado para sustentar os outros? Onde você tem dado tanto que já não encontra espaço para nutrir a si mesmo? Observe se, por acaso, você não tem confundido amor com autoesquecimento. Amar não é se apagar, é brilhar junto. Um exercício prático. Escolha hoje uma ação de cuidado que seja exclusivamente para você. Pode ser um momento de leitura em silêncio, uma caminhada, uma refeição preparada com carinho, ou simplesmente o descanso sem culpa. Esse gesto simples envia uma mensagem profunda. Minha vida também importa. Escreva nos comentários como um pacto de equilíbrio. Eu cuido de mim para que meu dom floresça. Essa frase é um lembrete de que cuidar de si não diminui o amor pelos outros, pelo contrário, fortalece-o. E lembre-se, quem vive apenas para os outros acaba deixando de existir, mas quem se permite existir plenamente tem muito mais a oferecer. O autoabandono invisível não é nobreza, é perda. E você não nasceu para se perder em nome de ninguém, nasceu para florescer junto. Há um inimigo silencioso que nos prende de forma quase imperceptível. O apego a versões antigas de nós mesmos. Guardamos identidades passadas como se fossem definitivas, como se fôssemos obrigados a permanecer quem já fomos, mesmo quando o coração pede mudança. É como se carregássemos roupas que já não servem, mas que insistimos em vestir porque nos acostumamos com elas. Esse apego acontece porque, em algum momento, acreditamos que éramos definidos por certas características, escolhas ou histórias. Talvez você se veja até hoje como a pessoa que fracassou em determinado momento, ou como alguém tímido demais, inseguro demais, incapaz demais. Talvez se identifique apenas com o que disseram sobre você, como o filho responsável, a filha obediente, o profissional esforçado, aquele que nunca causa problema. São rótulos que um dia fizeram sentido, mas que agora limitam a expansão da sua vida. A Bíblia nos lembra em Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O chamado é claro. Não viver prisioneiro do que já foi. O passado pode ser referência, mas não deve ser prisão. O apego ao antigo sufoca o novo que deseja nascer. Sêneca dizia que não é sábio se orgulhar apenas do que já foi feito, mas sim do que ainda se pode construir. O verdadeiro florescimento exige coragem de soltar versões antigas. Não significa negar a história, mas honrá-la como degrau, não como destino final. O apego ao passado também gera medo de mudanças. Ficamos agarrados a identidades antigas, porque nelas existe segurança, mesmo que seja uma segurança infeliz. Preferimos o conhecido limitado ao desconhecido que pode expandir. Mas viver assim é enterrar talentos. É como uma árvore que, tendo crescido em um vaso pequeno, se recusa a ser transplantada para a terra fértil por medo do espaço aberto. Eu lhe pergunto, de quais versões antigas de si mesmo você ainda não conseguiu se desprender? Qual identidade, história ou rótulo continua guiando sua vida, mesmo já não sendo quem você realmente é? Um exercício prático. Escreva em um papel uma frase que representa a versão antiga de si que você deseja deixar para trás. Em seguida, rasgue esse papel. Esse gesto simples simboliza a escolha de não ser mais prisioneiro de uma imagem ultrapassada. Depois escreva uma nova frase, declarando a versão em que você deseja se tornar. Guarde essa nova declaração como um lembrete de que você não precisa viver preso ao que já foi. Escreva nos comentários como um compromisso de renovação. Eu me liberto das versões antigas e escolho florescer no novo. Essa frase é um ato de coragem, porque declara que sua identidade não é um rótulo fixo, mas uma semente em constante crescimento. E lembre-se, segurar o antigo pode parecer seguro, mas é no risco do novo que a vida se expande. Não há futuro para quem insiste em viver como prisioneiro do passado. Em João capítulo 15, encontramos uma das metáforas mais poderosas sobre crescimento. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa,
para que dê mais fruto ainda. Essa imagem simples contém uma verdade profunda sobre o florescimento humano. Para que a vida frutifique, é preciso haver poda. A poda, à primeira vista, parece perda. O agricultor corta ramos, remove folhas, tira aquilo que parecia parte da árvore. Mas o agricultor sabe o que está fazendo. A poda não é destruição, é preparação. O que é cortado abre espaço para que a energia se concentre nos frutos. Sem poda, a árvore se perde em excesso, desperdiça força, enfraquece. Assim também acontece conosco. Carregamos ramos que já não servem, hábitos que já não alimentam, relacionamentos que drenam, pensamentos que secam. Mantemos tudo por medo de perder. E no fim, perdemos a chance de florescer. A poda da vida, embora dolorosa, é um convite a soltar o que já não dá frutos. Sêneca dizia que não é livre quem não sabe abrir mão. O apego ao que já não serve é uma forma de prisão. O verdadeiro domínio de si nasce quando temos coragem de cortar o excesso, de deixar ir o que pesa, de confiar que o vazio deixado pela poda será preenchido por novos frutos. A neurociência confirma essa dinâmica no cérebro. Nossos circuitos neurais também passam por processos de poda sináptica. Conexões pouco usadas são eliminadas para dar espaço a novas conexões mais fortes e úteis. Ou seja, até o cérebro precisa deixar morrer alguns caminhos para que novos possam crescer. Eu lhe pergunto, quais ramos da sua vida já não dão fruto, mas que você ainda insiste em manter? Pode ser um hábito antigo, um ciclo de relacionamentos, uma rotina que não serve mais. O que você precisaria podar para que sua energia se concentre no que realmente importa? Um exercício prático. Escreva em um papel 3 coisas que já não produzem frutos em sua vida. Depois, escolha uma delas e faça hoje mesmo um movimento de desapego. Não precisa ser um corte brusco. Pode ser um passo pequeno, mas real. Esse gesto simbólico já começa a abrir espaço para novos frutos. Escreva nos comentários como um pacto de coragem. Eu aceito a poda da vida para que meus frutos floresçam. Essa frase não é apenas palavras, é uma escolha. Abrir mão do excesso para que o essencial possa crescer. E lembre-se, uma árvore que nunca é podada se perde em folhas. Uma vida que nunca corta excessos se perde em distrações. O florescimento exige coragem de deixar ir. Vivemos em uma era onde a pressa se tornou virtude. Corremos de tarefa em tarefa, queremos respostas rápidas, transformações instantâneas, frutos sem tempo de maturação. Mas existe um paradoxo que a sabedoria antiga nunca deixou de ensinar. Aquilo que tem valor verdadeiro precisa de tempo para florescer. A pressa não acelera o crescimento, ela o sabota. Imagine um agricultor que, impaciente com a semente que plantou, cava a terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele não percebe que, ao fazer isso, interrompe o processo natural, mata a raiz antes mesmo de dar frutos. Assim somos nós quando queremos resultados imediatos. Cavamos a semente com a ansiedade de vê-la brotar e acabamos matando o processo que exige paciência. A Bíblia nos ensina essa lição em diversas passagens. O livro de Eclesiastes nos lembra que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher. O que está fora do tempo não floresce. Até mesmo o Cristo, que carregava dentro de si poder sem medida, respeitou processos, viveu fases, esperou o momento certo de manifestar sua missão. Se até ele respeitou o tempo, por que nós acreditamos que podemos apressar o que ainda está germinando? A neurociência também confirma esse princípio. O cérebro precisa de repetição e de ritmo para consolidar novos aprendizados. Nada que é sólido acontece de uma vez. A pressa nos coloca em ciclos de frustração, porque o cérebro, condicionado a recompensas rápidas, desiste antes de ver resultados reais. É por isso que tantos começam projetos com entusiasmo e logo abandonam. Confundem ritmo com velocidade, paciência com perda de tempo. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante, se soubermos usá-la. Mas quem vive com pressa está sempre correndo sem viver. A pressa não nos aproxima da meta, apenas nos rouba a serenidade do caminho. Eu lhe pergunto, em qual área da sua vida
Você tem vivido como o agricultor impaciente, desenterrando a semente antes da hora? Onde você tem forçado resultados, em vez de confiar no tempo natural do florescimento? Talvez em sua carreira, talvez em um relacionamento, talvez em um processo de cura interior. Um exercício prático. Escolha algo que você sente estar forçando em sua vida. Em vez de continuar pressionando por resultados, decida hoje focar apenas no processo. Pergunte-se, qual pequeno passo posso dar hoje, sem ansiedade pelo resultado? A cada vez que a pressa surgir, lembre-se, estou regando, não desenterrando. Escreva nos comentários como um gesto de confiança. Eu respeito o tempo do meu florescimento. Essa frase é como água suave sobre a terra, lembrando que a paciência é tão fértil quanto a ação. E lembre-se, nada que é forçado dura. O que floresce em seu tempo se torna raiz, fruto e sombra. A pressa é inimiga do dom. A paciência é sua guardiã. Sêneca foi um mestre em denunciar os desperdícios invisíveis da vida. Para ele não era a falta de tempo o problema da humanidade, mas o uso descuidado do tempo que nos foi dado. Da mesma forma, se aplicarmos sua sabedoria aos dons, podemos perceber. O verdadeiro desperdício não está em não ter talentos grandiosos, mas em viver como se o que temos não tivesse valor. O desperdício do dom não é apenas deixar de usá-lo. É viver como se houvesse sempre um amanhã garantido. É acreditar que teremos infinitas chances de expressar aquilo que já pulsa em nós. É adiar o chamado para depois, sem perceber que cada adiamento é uma pá de terra sobre a semente que poderia estar florescendo hoje. Sêneca escreveu: "Enquanto adiamos, a vida passa." Essa frase ecoa diretamente no tema dos dons. Quantos de nós gastamos energia em distrações, em comparações, em ocupações vazias, enquanto a obra mais verdadeira de nossa vida permanece inacabada? O dom se perde não porque desaparece, mas porque o negligenciamos, desperdiçando o tempo com tudo, menos com o essencial. A Bíblia também nos alerta sobre esse perigo. A parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, mostra que o servo que escondeu seu talento foi chamado de mau e negligente, não porque tivesse pouco, mas porque desperdiçou o que recebeu. O maior erro não foi a escassez, mas a omissão. Esse é o ponto central. Desperdiçar o dom não é fracassar tentando, é desistir de tentar. A neurociência reforça essa realidade. Quando não usamos uma habilidade, o cérebro começa a enfraquecer as conexões ligadas a ela. É o chamado desuso neural, ou seja, o que não praticamos, perdemos. O dom enterrado, além de não florescer, enfraquece. E quanto mais tempo deixamos passar, mais difícil se torna reativar o que um dia foi natural em nós. Eu lhe pergunto, em quais áreas da sua vida você sente que tem desperdiçado dons? Quais sementes você tem deixado sem cuidado, acreditando que sempre haverá tempo? Reconhecer esse desperdício não é para gerar culpa, mas para trazer consciência, porque ainda há tempo de cultivar o que foi negligenciado. Um exercício prático: escolha um dom, mesmo pequeno, que você sente estar desperdiçando. Decida hoje dedicar ao menos 15 minutos para expressá-lo de alguma forma. Pode ser escrever, cantar, estudar, ensinar ou simplesmente praticar algo que você sabe que está dentro de você. Esse gesto, ainda que simples, já é um resgate contra o desperdício. Escreva nos comentários como um pacto com a própria vida. Eu não desperdiço mais meu dom. Eu escolho multiplicá-lo. Essa frase é uma declaração contra a negligência, um compromisso de valorizar o que já lhe foi confiado. E lembre-se, o maior arrependimento não vem do que fizemos e erramos, mas do que nunca ousamos expressar. O verdadeiro desperdício do dom não é fracassar no caminho, é nunca ter caminhado. Muitos acreditam que florescer é ter grandes conquistas visíveis, mas a verdade é que o florescimento da alma se revela primeiro em sinais sutis, quase silenciosos, que começam a aparecer dentro de nós antes mesmo de se manifestarem no mundo externo. Reconhecer esses sinais é fundamental para não desistir no meio do processo, porque muitas vezes a transformação já está acontecendo,
mas de um jeito diferente do que esperávamos. O primeiro sinal é a paz, mesmo em meio à incerteza. Não significa ausência de medo ou ausência de problemas, mas uma serenidade que nasce de dentro, como se a alma dissesse: eu estou no caminho certo, mesmo que ainda não veja os frutos. Essa paz é um testemunho de que você está alinhado ao seu dom, ainda que ninguém mais perceba. O segundo sinal é o entusiasmo que não depende de reconhecimento. Quando você começa a florescer, encontra alegria no próprio ato de fazer, não apenas no resultado ou no aplauso. O coração se alegra em escrever, criar, servir, ensinar, cuidar. Não importa se o mundo vê, porque a recompensa maior já acontece dentro. É como um artista que sorri ao pintar sozinho, sabendo que a tela carrega um pedaço de sua alma. O terceiro sinal é a resiliência diante das quedas. Antes, qualquer obstáculo parecia motivo para desistir. Mas, no caminho do florescimento, você começa a levantar mais rápido. As dificuldades não desaparecem, mas você já não se define por elas. O fracasso deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas um capítulo da jornada. A Bíblia nos mostra isso na vida de José. Mesmo preso injustamente, ele não deixou seu dom morrer. Continuou interpretando sonhos mesmo sem liberdade, mesmo sem reconhecimento. O florescimento já estava acontecendo dentro dele, e por isso, quando o momento chegou, ele estava pronto. O florescimento começa na prisão interior antes de se manifestar na liberdade exterior. Sêneca diria que a alma floresce quando encontra contentamento não naquilo que recebe, mas naquilo que se torna. Esse é o ponto. Florescer é transformação de dentro para fora, e os sinais aparecem primeiro no coração antes de aparecerem na vida prática. Eu lhe pergunto, você já sente alguns desses sinais? Talvez não veja ainda grandes mudanças externas, mas será que já sente mais paz, mais entusiasmo ou mais resiliência? Se sim, saiba que já está florescendo, porque o dom não se revela de repente, ele cresce como uma planta que surge discretamente, até que um dia dá frutos visíveis. Um exercício prático. Escreva em um papel 3 sinais de florescimento que já percebe em si mesmo, mesmo que ainda sejam pequenos. Depois, leia em voz baixa, reconhecendo que cada passo, por menor que seja, já é parte da transformação. Escreva nos comentários como uma afirmação de gratidão. Eu reconheço os sinais do meu florescimento, mesmo que ainda sejam pequenos. Essa frase é um lembrete de que o processo importa tanto quanto o resultado. E lembre-se, florescer não é um evento, é um caminho. E se você já percebe sinais, ainda que discretos, saiba que a vida já está brotando dentro de você. Poucas histórias são tão inspiradoras quanto a de José, filho de Jacó. Ele tinha um dom especial: interpretar sonhos. Desde jovem esse dom já se manifestava, mas por causa da inveja dos irmãos e de circunstâncias duras, José foi vendido como escravo e mais tarde lançado injustamente na prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia perdida, o destino parecia selado. Quem olhasse de fora poderia dizer: aqui está um homem sem futuro, enterrado em correntes e esquecimento. Mas José não enterrou seu dom na prisão. Ele poderia ter se entregado ao ressentimento, à amargura ou à autocomiseração. Ele poderia ter se calado dizendo a si mesmo: de que adianta ter dom se estou preso? Mas não fez isso. José continuou sendo fiel ao que carregava dentro de si. Mesmo encarcerado, ele interpretava os sonhos dos prisioneiros. Ele manteve viva a chama, mesmo quando não havia palco, reconhecimento ou liberdade. Esse detalhe é fundamental. O dom de José floresceu não quando tudo estava a seu favor, mas quando tudo parecia perdido. E foi justamente porque não desistiu de expressar o que tinha, que no tempo certo ele foi lembrado pelo copeiro de Faraó. Seu dom o tirou da prisão e o levou ao palácio. A Bíblia nos ensina, através dessa história, que o dom não é refém das circunstâncias. Não importa onde você está hoje, se em liberdade ou em cadeias invisíveis, se reconhecido ou esquecido. O que importa é se você está sendo fiel ao que recebeu. José nos mostra que, mesmo em condições de injustiça, o dom pode se manifestar.
e quando se manifesta, abre portas que nenhuma prisão pode manter fechadas. Sêneca diria que a verdadeira liberdade não depende de muros externos, mas da capacidade de governar a si mesmo. José foi livre no interior antes de ser livre no exterior. Ele não se deixou aprisionar pela amargura, e essa liberdade interior o preparou para governar quando o momento chegou. Eu lhe pergunto, em qual área da sua vida você sente que está preso, limitado, impedido? Talvez em um trabalho que não reconhece você, em uma situação difícil, em um ciclo de dor. Mas pergunte a si mesmo, mesmo aqui, mesmo agora, como posso expressar o dom que carrego? Porque o dom não espera a liberdade para se manifestar. Ele se manifesta onde há fidelidade. Um exercício prático. Escreva em um papel um dom ou talento seu que você sente estar abafado pelas circunstâncias. Depois, anote uma forma simples, concreta, de praticá-lo hoje, mesmo que em pequena escala. Isso já é um gesto de fidelidade, como José interpretando sonhos dentro da prisão. Escreva nos comentários como uma declaração de fé em sua própria força. Mesmo em limites, eu escolho manifestar meu dom. Essa frase é um lembrete de que você não precisa esperar a vida estar perfeita para florescer. E lembre-se, prisões podem segurar o corpo, mas nunca podem sufocar uma alma que decidiu permanecer fiel ao que carrega. Chegou o momento de tornar esta reflexão mais íntima e concreta. Até aqui, falamos sobre dons enterrados, sobre o medo de se expressar, sobre as distrações que roubam nosso foco. Agora, é a hora de olhar diretamente para dentro e identificar com clareza onde isso acontece em sua vida. Pegue um papel e uma caneta. Escreva o título, Meus Talentos Sufocados. Em seguida, feche os olhos por alguns instantes e respire fundo. Permita que sua memória traga à superfície aquelas coisas que um dia já lhe trouxeram alegria, entusiasmo ou curiosidade, mas que hoje estão esquecidas. Não se preocupe se parecem pequenos ou sem importância. Apenas deixe que surjam. Agora, escreva 3 talentos ou inclinações que você tem sufocado. Talvez por medo, talvez por falta de tempo, talvez por acreditar que não são relevantes. Pode ser a escrita que você deixou de praticar, a música que abandonou, a habilidade de ensinar, o gosto por ajudar pessoas, a criatividade que ficou guardada. Lembre-se, talento não é apenas algo artístico ou grandioso. Talento é tudo aquilo que, quando expresso, dá sentido e alimenta a vida. Depois de escrever, olhe para essa lista. Reconheça que esses dons ainda estão vivos, apenas esperando espaço. Não os julgue, não os compare. Apenas aceite que eles fazem parte de quem você é. Agora, escolha um deles e responda a si mesmo. Qual pequeno passo posso dar esta semana para permitir que esse talento respire de novo? Talvez seja dedicar 15 minutos à escrita. Talvez seja voltar a cantar uma música. Talvez seja ter uma conversa sincera com alguém sobre o que você sabe ensinar. O passo não precisa ser grande. Precisa apenas ser real. Esse exercício não é simbólico apenas. Ele tem poder psicológico e espiritual. A neurociência mostra que, ao escrever, você ativa áreas do cérebro ligadas ao comprometimento e à memória. É como se desse um sinal interno de que, a partir de agora, esses talentos não serão mais negligenciados. Sêneca nos lembraria que a vida não é longa, mas suficiente, desde que apliquemos nosso tempo ao que importa. Escrever esses talentos é uma forma de declarar: eu escolho aplicar meu tempo no que dá frutos. Eu lhe pergunto, qual talento da sua lista está pedindo mais alto para ser resgatado? Qual deles você sente que, se voltasse a florescer, já mudaria o seu estado interior? Escreva nos comentários, se sentir pelo menos um desses talentos. Não importa se é pequeno, se parece simples, escreva. E declare junto: eu resgato meus talentos sufocados. Ao fazer isso, você não apenas assume um compromisso consigo mesmo, mas também inspira outros a reconhecerem seus próprios dons esquecidos. E lembre-se, o dom não desaparece porque foi sufocado. Ele permanece vivo, esperando apenas o gesto de coragem que o traz de volta à luz.
Existe uma antiga parábola que fala de um vaso rachado. Um homem carregava 2 vasos de barro para buscar água todos os dias. Um deles era perfeito, conservava toda a água até o fim do caminho. O outro tinha uma rachadura e, ao longo da estrada, deixava escapar parte da água. O vaso rachado se sentia inútil, envergonhado, inferior. Até que um dia o homem disse: "Não percebe? Foi graças às suas rachaduras que floresceram as flores ao longo do caminho. Você não trouxe apenas água, trouxe vida." Essa metáfora traz uma verdade profunda. Nossas imperfeições não anulam nossos dons. Elas podem ser justamente o canal por onde o dom se manifesta. O mundo moderno nos ensina a esconder nossas rachaduras, a tentar parecer perfeitos, a acreditar que só teremos valor quando estivermos sem falhas. Mas a vida real não funciona assim. O florescimento nasce também daquilo que parecia defeito. A Bíblia nos lembra disso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é frágil, rachado, imperfeito, mas é nele que o tesouro é guardado. A fragilidade não diminui o valor do tesouro, apenas revela que o poder não está na aparência externa, mas no que carregamos dentro. Sêneca também dizia que o verdadeiro valor não está em parecer perfeito, mas em viver com dignidade, apesar das imperfeições. A rachadura pode ser o lugar por onde a luz entra e o dom se manifesta. Talvez sua sensibilidade, sua dor, sua história difícil sejam justamente as aberturas pelas quais o mundo será tocado através de você. Que eu lhe pergunto: quais rachaduras da sua vida você tem tentado esconder? Que falhas você considera fraqueza, mas que podem ser o canal do seu dom? Talvez seja sua vulnerabilidade que torna você mais compassivo. Talvez seja sua dor passada que lhe dá força para entender a dor dos outros. Talvez seja sua fragilidade que desperta sua sensibilidade. Um exercício prático: escreva em um papel uma das suas rachaduras, algo que você sempre considerou defeito. Em seguida, anote ao lado como essa mesma fragilidade já ajudou alguém, trouxe aprendizado ou gerou sensibilidade em você. Esse simples gesto transforma o olhar e mostra que a rachadura também pode ser dom. Escreva nos comentários como uma declaração de aceitação: "Minhas rachaduras também fazem florescer vida." Essa frase é um lembrete de que você não precisa esperar ser perfeito para florescer. E lembre-se, a água que escapa do vaso rachado não é desperdício, é sementeira. E o caminho só floresceu porque alguém ousou seguir mesmo sem ser inteiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, lemos: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós." Essa passagem é uma das mais belas metáforas da Bíblia, porque nos mostra que a fragilidade não é um erro do projeto humano, ela é parte do propósito. O vaso de barro é simples, frágil, quebrável, não tem o brilho do ouro, não tem a dureza do ferro, não tem a resistência da pedra, mas é nesse vaso aparentemente frágil que Deus escolhe colocar o tesouro. E por quê? Para que fique claro que o valor não está no recipiente, mas no conteúdo. O dom que carregamos não tem a ver com nossa aparência, com a perfeição da nossa vida ou com a imagem que mostramos ao mundo. O dom é maior que o vaso e é justamente a fragilidade que revela a grandeza do que foi colocado dentro de nós. Na prática, isso significa que não precisamos esperar estar perfeitos para expressar nossos dons. Se Deus confia tesouros em vasos de barro, é porque Ele sabe que a rachadura não diminui a essência, apenas prova que o poder não vem do vaso, mas do que ele carrega. O problema não é ser frágil, é esquecer que mesmo na fragilidade ainda há tesouro. Sêneca diria que grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre. Nossa condição humana é marcada por quedas, falhas e limitações. Mas é justamente essa condição que nos torna capazes de aprender, crescer e florescer. Se fôssemos recipientes perfeitos, talvez nunca entenderíamos a humildade, a compaixão
e a força que nasce do recomeço. A neurociência também confirma que nossa mente cresce mais nos momentos de desafio do que nos momentos de perfeição. É no erro, na tentativa e na falha que os circuitos do aprendizado se fortalecem. Ou seja, até a ciência confirma: ser vaso de barro não é desvantagem, é oportunidade. Eu lhe pergunto, quantas vezes você já se sentiu indigno de expressar seus dons por causa de sua fragilidade? Quantas vezes pensou: quem sou eu para fazer isso se ainda tenho tantas falhas? Essa dúvida é comum, mas nasce de um equívoco. O dom não foi colocado em você porque você é perfeito. Foi colocado justamente para que, mesmo na imperfeição, brilhe algo que não vem apenas de você, mas da essência maior que o habita. Um exercício prático. Olhe para uma área da sua vida em que você se sente frágil. Depois, pergunte a si mesmo: como essa fragilidade pode se transformar em canal para o meu dom? Talvez sua dor o torne mais compassivo. Talvez sua luta o torne mais perseverante. Talvez sua insegurança o torne mais humano diante dos outros. Escreva nos comentários como uma declaração de fé em sua própria essência. Mesmo sendo vaso de barro, carrega um tesouro que nada pode apagar. Essa frase é um lembrete de que sua fragilidade não é um obstáculo. É o palco onde o dom se manifesta. E lembre-se, o vaso de barro pode quebrar, mas o tesouro dentro dele permanece. O que você carrega é maior que a forma que o contém. Depois de percorrer tantas reflexões, histórias e metáforas, chegamos ao ponto central. O seu chamado não pode ser adiado. Você não nasceu para viver enterrando talentos, sufocando dons, adiando o essencial. Você nasceu para florescer, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às incertezas. O maior inimigo não é a falta de dom, mas o medo de expressá-lo. Quantos vivem anos acreditando que não tem nada de especial, quando na verdade apenas se convenceram a enterrar o que receberam? A parábola de Gideão, em Juízes capítulo 6, é um retrato perfeito disso. Ele se via pequeno, frágil, incapaz, mas o anjo o chamou. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão não se via assim, mas o chamado estava nele. O mesmo acontece com você. O medo pode dizer que não, mas o chamado já foi declarado. Você é valente, você é capaz. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para florescer. Sêneca dizia: a vida é suficientemente longa se for bem aproveitada. O problema não é o tempo, mas o desperdício do tempo. A cada dia que você adia, uma parte de sua semente continua soterrada. Mas a cada pequeno passo de coragem, mesmo que tímido, você rompe a terra e se aproxima da luz. Eu lhe pergunto: o que você precisa deixar morrer para que o seu potencial floresça? Talvez seja o medo, talvez sejam desculpas, talvez seja a necessidade de aprovação dos outros. Todo florescimento exige desapego. A semente não floresce se não morrer primeiro. Mas quando morre para o medo, para o passado, para o excesso, nasce para a plenitude. A imagem final que quero deixar com você é simples. A semente nunca foi criada para permanecer enterrada. O que hoje parece escuridão, silêncio e espera, pode ser apenas o útero da vida, o momento em que o invisível se prepara para se tornar visível. Mas para isso, é preciso confiar. Confiar que dentro de você há um chamado que não pode mais ser adiado. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários como uma afirmação poderosa: eu abraço meu chamado e não enterro mais meu dom. Leia também os comentários dos outros, porque neles você encontrará espelhos, inspiração e força para continuar. E se você deseja continuar recebendo palavras que tocam a alma e despertam o melhor em você, inscreva-se agora no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, você encontrará reflexões que não apenas ensinam, mas lembram todos os dias que você tem um tesouro dentro de si. E lembre-se, a vida não espera. O chamado está aqui, agora. Não enterre mais o que nasceu para florescer. Agora, ao encerrarmos este caminho, quero que você respire fundo e permita que cada palavra encontre morada dentro de você. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas reflexão.
É um lembrete. Você tem um tesouro escondido e esse tesouro não pode mais permanecer enterrado. Talvez você tenha passado anos se convencendo de que não era o momento certo. Talvez tenha acreditado que ainda precisava estar mais preparado, mais seguro, mais reconhecido. Mas o tempo revelou que essa espera só aprofundou o buraco em que seu dom está escondido. Olhou para o vento. Muitos de nós afundamos quando damos mais atenção ao medo do que ao chamado. Mas lembre-se, o vento nunca foi mais forte do que o dom. A história de Gideão também ecoa aqui. Ele se via pequeno, fraco, indigno, mas foi chamado de homem valente, não porque já fosse, mas porque estava destinado a se tornar. Você talvez ainda não se veja pronto, mas já é chamado. O chamado não depende da sua visão limitada de si mesmo, mas da essência que já habita em você. Sêneca nos lembra: a vida é suficientemente longa, se for bem aproveitada. E o que significa aproveitar a vida se não usar o tempo para expressar aquilo que somos? O desperdício não está em errar, está em nunca tentar. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em passar anos sem sequer dar o primeiro passo. Eu lhe pergunto com toda a serenidade: o que você precisa deixar morrer para que o seu potencial floresça? Precisa deixar morrer o medo? Precisa deixar morrer as desculpas? Precisa deixar morrer a busca insaciável por reconhecimento externo? O agricultor sabe que a semente precisa morrer no solo para se tornar árvore. Da mesma forma, algumas partes de nós precisam ser podadas, soltas, deixadas para trás, para que o novo possa nascer. A semente nunca foi criada para permanecer enterrada. Talvez você se sinta preso no escuro, sufocado, invisível. Mas lembre-se, o escuro da terra não é sepultura, é útero. O silêncio não é fim, é início. A pressão não é morte, é nascimento. Tudo o que hoje pesa pode ser exatamente a condição necessária para que você rompa a terra e veja a luz. Um convite: feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Imagine a sua vida como uma semente que por anos ficou enterrada. Agora, visualize o momento em que ela começa a romper a terra. Não há pressa, não há explosão. Apenas um movimento lento, firme, inevitável. Essa semente é você. O seu chamado está brotando. Escreva nos comentários como um gesto de entrega e decisão: eu abraço meu chamado e não enterro mais meu dom. Ao escrever, você transforma a intenção em compromisso. E ao ler os comentários dos outros, você descobrirá que não está sozinho. Muitos caminham junto com você nesse despertar. E antes de irmos, lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui você encontrará palavras que não apenas falam, mas acompanham. Palavras que não apenas inspiram, mas sustentam. Este espaço existe para que você nunca esqueça que sua vida carrega um propósito maior do que qualquer medo. A vida não espera. O tempo não retorna. O chamado é hoje. A semente está pronta. O solo já foi preparado por cada dor, cada silêncio, cada espera. Agora é a hora de florescer. E lembre-se sempre: o tesouro que você carrega não foi confiado em vão. Ele não foi dado para ser enterrado, mas para ser multiplicado. Não se esconda mais. Não se adie mais. O mundo precisa daquilo que só você pode oferecer.